Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Bem-vindo todos os nossos amigos e amigas a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agronegócio. Hoje um episódio bala, um episódio de grande peso, muito especial, com o nosso convidado ilustre. E antes de dizer para vocês quem é, vou pedir já adiantado, antes que o Péricles puxe a minha orelha, curta, favorite, siga e compartilhe o Bendito Agro nas suas redes e com os seus amigos no WhatsApp. Não é isso mesmo, Péricles? Venha para a nossa conversa e dê oi, Péricles, nosso co-host e cofundador. É isso aí, Luciano, você está aprendendo, né? Está aprendendo, o pessoal aí, nossos ouvintes estão compartilhando e estão curtindo um pouco o podcast, porque a gente está se esforçando, a gente cresce, mas ainda assim, todo mundo elogia, mas ninguém compartilha, ninguém curte, então não está elogiando o suficiente. Mas é isso aí, Luciano. Quem que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, cara, é alguém muito importante na inovação e no processo de tecnificação do agronegócio como um todo. Eu acho que não consigo nem dizer quantos processos e quantas cadeias ele está inserido, ele vai ter que explicar isso para nós. Nosso convidado hoje é José Tomé, 37 anos, natural de Recife, formado em engenharia química, engenheiro químico com uma formação aí igual da minha esposa. Um abraço. Um beijo. Ele é cofundador da AgTech Garage, o maior hub de inovação do Brasil e eu acredito que do mundo, porque a gente desconhece, aí já estão com mais de 150 parceiros localizados lá em Piracicaba, São Paulo. José Tomé, dá um alô para os nossos ouvintes. Alô, pessoal aí, ouvintes do Bendito Agro. Estamos juntos aqui, um prazer estar com vocês aí, parabéns pela iniciativa. Parabéns, né? A gente sonha aqui, né? Eu sempre falo pro Luciano, cara, um dia a gente pode se tornar igual o G Garage, imagina? Que sonho! A gente pode começar do podcast e traz todos os nossos participantes, ou uma sala lá no G Garage já seria muito legal. Eu acho que uma sala lá já ficava bacana pra gente, hein, Pérez? Já ficava bacana essa parede. Quem conhece esse hub realmente se impressiona muito. Eu lembro, já tive o prazer, o Tomé já me levou lá uma vez para conhecer. Eu estava até mesmo com minha noiva na época. Eu falei assim, e assim ela ficou impressionada, ela é arquiteta. Mas vamos lá, Tomé, conta aí pra gente, quem que é o Tomé rapidamente, antes de a gente começar a fazer as perguntas. Show de bola. Gente, vocês falaram aí, né, eu sou engenheiro químico de formação, sempre trabalhei com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, primeiro, quando eu me formei na faculdade, trabalhei numa startup de biotecnologia, na época nem se chamava startup, era 2007. Depois eu fui para um centro de tecnologia canavieira em Piracicaba. Foi assim que eu comecei a me envolver mais com o agro, né? Então, eu sempre trabalhei com a questão da biomassa, o uso da biomassa para combustíveis alternativos. E no centro foi que eu comecei a desenvolver esse lado de gestão, né? Gestão da inovação. Então, em 2011, eu comecei a fazer ali inovação aberta para o centro de tecnologia, mas na época foi muito difícil, não estava no tempo, o agro não estava preparado, para dizer a verdade, falar de inovação aberta naquela época era quase um palavrão, né? Ninguém queria falar sobre isso. Mas assim foi, a jornada empreendedora começou ali, primeira startup de 2011 para falar de inovação aberta, e hoje nós estamos aí faz 2017 que a gente lançou hoje Tech Garage, vai fazer 4 anos. Maravilha, Tomé. Eu acho que, tentando aí, foi difícil a gente encaixar a nossa agenda. A agenda do Tomé, ela é bem saturada, repleta de compromissos. Conta um pouquinho, Tomé, explica para o pessoal aí como que é a sua rotina, como que é o dia a dia hoje, o que você faz, como é que é a sua rotina aí dentro da AgTech. Excelente pergunta, porque é um privilégio ter a rotina que a gente tem, né? Hoje, conversando com empreendedores, com startups, com a liderança de grandes empresas. Então, quando a gente para pensar, a gente contribuindo aí com o futuro do agronegócio, seja com as startups, seja com as grandes empresas,
Então, desenvolver programas, entender desafios, como conectar as startups, como desenvolver melhores práticas de conectar esses mundos. Agora, programas até, inclusive, voltado para o produtor. Acho que o fato do Logitech Garage ser um hub de inovação aberta, né? Focado no agro, esse é o grande diferencial nosso, né? Existem muitos hubs, a gente focou muito em entender a realidade do agro. Estamos em Piracicaba, um movimento maior, conhecido como Vale do Piracicaba, mas a gente atua hoje no Brasil inteiro. Covid até potencializou as nossas atividades. Então, conversando com o produtor hoje também, através do Logitech Garage for Farmers, que é um programa que a gente pode falar mais sobre ele depois, a gente está o tempo todo conversando com os principais atores desse ecossistema, né, para essa que a gente chama de nova dinâmica da inovação. Então, é muito estimulante, é desafiador, óbvio, um aprendizado diário, o time crescendo, né? A gente praticamente dobrou a rede de parceiros do ano passado, e só agora, nos primeiros 3, 4 meses do ano, a gente já cresceu a metade do que a gente cresceu no ano passado inteiro, então tem um crescimento bem forte. Então, meu dia a dia agora é esse, é formar time, consolidar melhores práticas, pensar coisas novas, muito gratificante e um privilégio, né? Hoje que a gente precisa aprender constantemente, a gente sempre fala, quem está no hub, quem está fazendo inovação aberta, conversando com startups, está na fronteira do conhecimento, né? O hub é uma grande escola, né? Então, a gente está nesse ambiente todo, é fantástico. Um show de bola, Tomé. E eu lembro que uma vez, quando eu fui aí, lembro que ficou muito claro para mim que o hub funciona como um local, né, de recebimento de startups, mas também que as grandes multinacionais, e até mesmo multinacionais que querem vir para o Brasil, é um ponto de entrada. Explica como que funciona esse encontro, né? Quase que a gente brinca, um encontro entre o Rio Negro e Solimões ali. Como que funciona esse encontro entre empresas que estão começando com grandes empresas que buscam inovação? Perfeito. Então, por um lado, a gente tem as startups de tecnologia, empresas que estão começando, diferentes níveis de maturidade, umas estão bem no início, outras já com uma certa maturidade. Isso é importante. De fato, elas enxergam o hub como um ambiente natural e agora como uma porta de entrada, pelo fato de que ela não encontra só uma estrutura, né? Mas ela encontra toda uma rede de potenciais parceiros, potenciais clientes, potenciais investidores. Então, hoje a gente até tem startups que estão aqui com a gente que são da Sérvia, né? Assim, não tem nenhuma pessoa ainda no Brasil, mas já está conectada com a gente. Então, a gente tem algumas modalidades, né? As startups elas podem estar virtualmente numa plataforma. Isso a gente tem hoje quase 800 startups conectadas do Brasil inteiro, algumas de fora do Brasil. A gente fez a primeira vez agora o nosso programa, um dos programas, que é o Intensive Connection. A gente fez focado na América Latina, em 20% das inscrições, de fato, vieram de fora, foram 210 inscrições no total, 20% disso vindo da América Latina. Então, assim, a primeira, ela está na plataforma virtual, depois ela pode estar como o que a gente chama de membership ou residente. Residente é quando realmente tem uma pessoa aqui. Mas o membership, ela já tem todos os benefícios que uma startup residente tem, sendo que ela não está aqui. Então, também tem crescido muito essa rede. E aí ela tem uma pessoa do nosso time que a gente chama de um gestor de comunidade de inovação. Essa é uma profissão do futuro, já está acontecendo. Muitos dos nossos parceiros demandam esse perfil do profissional e a gente termina formando aqui, né? Então, você viu, eu sou engenheiro químico, a gente agora contratou uma menina que vai trabalhar com a área de educação, é arquiteta, aí a gente tem sim, engenheiro agrônomo, a gente tem perfis tem químico, tem perfis bem diferentes, porque no final do dia, a habilidade de aprender, a criatividade, o raciocínio lógico, tomada de decisão, esses são os fatores que são importantes, né? E a gente termina formando essas pessoas. Então, esse gestor de comunidade, ele fica acompanhando toda a jornada da startup, está aqui com a gente, entendendo qual que ela precisa e colocando todo o potencial de conexão do Hub a seu favor, né? Seja conectando com mentores estratégicos, com parceiros estratégicos, dando uma exposição, considerando uma exposição para o mercado. Essas startups, elas se preparam melhor para participar dos desafios tecnológicos. Então, é uma série de iniciativas. A gente fala, quando a startup está aqui no Hub, ela é empurrada para cima sem nem perceber direito, né? Ela é bombardeada de boas oportunidades, né? E ela começa a filtrar, entender o que faz sentido para ela
seja um go-to-marketing, seja um desenvolvimento tecnológico, seja uma validação com o produtor. Diferentes programas, uma série de eventos que estão acontecendo agora, muitos, praticamente todos eles online. E por um outro lado, né, gente, tem todo o outro universo das grandes empresas que precisam se adaptar e se desenvolver para trabalhar da melhor forma com essas startups. A gente fala, apesar de você ter uma multinacional, uma grande empresa, que pode ser um sonho para o empreendedor, ao mesmo tempo ele pode ser um pesadelo para o empreendedor, porque se o empreendedor espera e aquela organização não está preparada, se o empreendedor não tem a maturidade de identificar que, olha, infelizmente não vai dar para seguir, ela pode perder muito tempo, ela pode seguir um caminho que não é o melhor. Mas o que a gente fala? A gente prepara as grandes empresas que estão com a gente como parceiro, elas estão aqui, elas também buscam aprender e desenvolver caminhos e ferramentas para se conectar de forma mais efetiva com essas startups. Então, o Intensive Connection, que eu comentei, é um programa de 6 meses que a gente fica ali numa fase de namoro, desenhando um projeto com toda a diretoria envolvida, prestando atenção, engajada, que a gente fala, né? Mas, assim, tem uma série de outros eventos que a gente promove essa conexão e aí a gente prepara a empresa para ter uma gestão da inovação, estar melhor preparada para ser a parceira de escolha. A gente sempre fala, a grande empresa ela tem que se posicionar para ser escolhida, não é ela que escolhe, é o empreendedor, é uma via de mão dupla, mas muito mais pensar que é a grande empresa que escolhe, não, ela é escolhida. Então a gente faz um trabalho muito forte de posicionar essa empresa para de fato ela ser vista com olhos diferentes pelo empreendedor e poder dar um fit, desenvolver uma parceria, desenvolver um negócio. Né? Tomé, a gente sempre leva aí, vamos tentar conduzir para os dois lados. Bom, primeira pergunta lá que eu queria te fazer que na gestão ali, nas startups, nas fronteiras de comunidade, por exemplo, o Bendito Agro é um projeto de 1 ano, é um projeto que leva conhecimento e inovação. O Bendito é uma empresa que podia estar lá na comunidade da AgTech Garage, então. Pode sim, acho que todo mundo que está trabalhando com inovação é bem-vindo, está conectado. A gente tem que entender o que é que vocês buscam como empresa, né? Por exemplo, Bendito Agro como um podcast, será que tem um modelo de negócio por trás? E aí a gente começa a desenvolver iniciativas nesse sentido, né? Em que nível de maturidade que tem que estar para quem está ouvindo a gente aí, para os nossos ouvintes que estão construindo, independente do processo de maturação que ele está, da criação da startup dele, em que processo que ele tem que estar para fazer sentido, como que isso é avaliado para ele entrar na comunidade ou já passar uma barreira para cima? O que é a primeira coisa que eles têm que estruturar, Tomé, que faz sentido para conseguir estar dentro aí do hub da AgTech Garage? Legal. Geralmente as startups já estão numa fase de pelo menos ter um produto mínimo viável, né? Algo que já está sendo validado. Mas o principal ponto a gente faz uma curadoria, de fato, ela se inscreve para estar na plataforma virtual, a gente faz uma curadoria, a gente olha muito as pessoas que estão por trás, né? Os talentos que estão por trás, porque a startup, uma das coisas que a gente sabe é que vai mudar bastante ao longo da jornada, principalmente se está no início, o que vale principalmente é a habilidade de execução dos fundadores. Então, a gente olha muito o empreendedor, né? Porque nesse momento de gerar as conexões, gerar devida exposição, o que vai valer é a capacidade de execução desse empreendedor e que uma vez faça a conexão que renda boas conversas, boas orientações, bons negócios. Então, a gente não olha muito a fase, né? Geralmente é uma fase que já está ali com um produto mínimo viável, mas a gente olha principalmente os empreendedores. Assim, para estar na plataforma, olhando os desafios que podem surgir dos parceiros, podendo gerar uma conexão com alguns dos parceiros, ela pode vir no estágio até bem inicial. Quando ela começa a amadurecer, ela já pensa em estar mais próximo daquele modelo de membership ou residente, né? E aí ela participa de diversos programas com a gente. Então, eu diria que, na dúvida, sempre fica perto, vem para perto, acompanha os eventos, porque tem alguns conteúdos que são totalmente disponíveis na internet, que a gente compartilha. É bom estar entendendo como tudo funciona. Para mim, a melhor forma de entender é vir para perto e começar a participar de algumas iniciativas, né? Não, entendi. É porque, assim, o Luciano já deu até um disclaimer, né? A gente, como
Bendito Agro, a gente tem visto tantas coisas boas que a gente realmente quer participar, quer quem sabe, virar uma empresa no futuro. Então, a gente só ainda precisa de tempo, né? A gente mal consegue tempo para nós. Então, de longe é o nosso produto mais escasso atualmente. Bom, mas Tomé, avançando um pouco mais, né, perguntando para você alguns pontos, hoje, conta assim, quais que são os números do Garage, a G-Garage? Quantas empresas estão aí dentro? Quantas multinacionais? Eu vejo que vocês estão dando muitas palestras e, vamos dizer assim, falando um pouco desses números, né? Depois você já puxa um gancho de como surgiu o AG Garage. Eu lembro que eu já visitei vocês numa outra sala muito menor, então conta aí para os nossos ouvintes. Show de bola. Hoje o Agitec Garage tem sua rede de parceiros, grandes empresas líderes em seus segmentos. Estamos aí com em torno de 50 parceiros. Essa rede tem crescido bastante. E é interessante perceber, né? A gente é um hub especializado em agro, mas quando eu olhei no ano passado a reportagem do Valor Econômico, as 150 empresas mais inovadoras do Brasil, eles analisaram 23 setores da economia. Quando eu comecei a olhar os parceiros que a gente tem parceiros em mais de 10 setores da economia. Agro é um deles, né? Assim, se a gente olhar agro, maquinário, serviços financeiros, bens de capital, veterinário, tudo isso é parceiro, né? Logística, tudo está dentro do agro. Então, isso mostra um pouco da dimensão da gigantismo do agro, né? Um hub especializado em agro com parceiros em mais de 10 setores da economia. Do ponto de vista de startups, falei, né? 800 startups hoje praticamente na nossa plataforma. São mais de 600 conexões geradas por semestre que a gente mapeou. Então, uma série de eventos. Eu devo ter esse número, mas já perdi a conta. O Hub lá tem as startups, quando a gente fala de membership e residente, estamos chegando aí próximo de 100, né, que é esse núcleo que está mais próximo de nós. E a ideia do Agitec Garage surgiu, pegando um gancho naquilo que eu falei na introdução. Em 2011, comecei a trabalhar com inovação aberta. Era difícil naquela época. Em 2013, né, depois de algumas tentativas, desenvolvimento de produto mínimo viável, aprendi muito sobre empreendedorismo, sobre startup naquela época. Participei de ecossistemas de redes, como tanto em Piracicaba, que estava começando, mas principalmente em Campinas também, naquela época estava bem desenvolvido, porque eu estudei na Unicamp. Então, em 2011, a gente fez essa plataforma de inovação aberta, não estava no tempo. Em 2013, a gente lançou um coworking, foi lá que a gente se conheceu inicialmente, no centro da cidade. Foi o primeiro espaço colaborativo voltado para agro, né, nesse estilo. E daí, também passou 2 anos, ninguém entendia direito o que era coworking no agro, em Piracicaba, e a gente ficou 2 anos ali gostando do que a gente fazia, mas não fazia muito sentido como negócio, a conta não fechava, né? Mas a gente persistiu. Em 2015, a gente começou a ser procurado por fundos de aceleradoras de startups, vendo potencial na cidade, potencial em fazer algumas coisas especializadas em agro. Foi daí que a gente, obviamente, com toda essa veia de inovação, a gente olhou e nos juntamos com a Exalc para lançar o movimento do Vale do Piracicaba. Esse movimento cresceu na cidade, e um dos resultados desse movimento é que todo mundo começou a se provocar, no sentido de se provocar no bom sentido, o que a gente vai fazer de diferente e de novo, né? E foi quando a gente olhou e falou, o nosso papel aqui nessa rede, nesse ecossistema, vai ser trazer as grandes empresas para o jogo, porque vinha com esse background que a gente tinha começado a trabalhar lá em 2011, né? Essa história toda. Então, a gente focou muito nas grandes empresas naquele momento, e a gente nasceu virtual, né? Então, 2015 a gente começou esse movimento do Vale, 2016 a gente lançou o Chegar em 2017, virtual, entendendo que a gente tinha que ser o primeiro passo para a startup se conectar com a grande empresa e a grande empresa com a startup. A gente trabalhou 1 ano e meio dessa forma, a gente já tinha ali 12 parceiros envolvidos, grandes empresas, até que começou um movimento e um questionamento se eles iriam criar seus hubs, né? Então, assim, já entendendo que fazia sentido essa conexão com a startup, que isso era uma tendência, que isso ia aumentar, começaram a buscar um nível de engajamento maior. Foi nesse momento que a gente falou, olha, todo mundo for fazer seu hub, vai ficar muitos hubs pulverizados. O grande desafio desse tipo de iniciativa é criar
densidade, né, trazer gente para junto. E aí a gente falou, vamos fazer um hub só com todo mundo junto. Foi aí a grande sacada. É um hub temático no agro, onde está todo mundo junto, seja grandes empresas, startup, produtor, academia. E aí a gente lançou em abril já com alguns parceiros ali numa modalidade que a gente chama de Innovation Partner, seria como os parceiros cofundadores da iniciativa, né? E aí em abril, realmente o hub materializou muita coisa, né? Muita coisa acontecendo naquele espaço, a gente cresceu bastante. Mas hoje, como a gente começou online, assim que começou o Covid, a gente voltou para atividades online, potencializou muito o nosso trabalho, porque hoje a gente conversa com o produtor do Vale do São Francisco, lá em Petrolina, ou seja, não tem barreiras definitivamente, né? Mas foi assim um pouquinho da história. Ô, Tomé, recentemente, acho que deve ter uns 20 dias, eu tive um papo bem legal com duas pessoas aí do seu time, duas pessoas da equipe, a Giovana e o Augusto, e eles me apresentaram, a gente fez toda a apresentação institucional e, bom, essa conversa foi meia hora, quase mais longa do que a gente tinha previsto, porque eu tive, naquele momento ali, eu expliquei tudo o que estava acontecendo, né? Qual que era o meu ecossistema aqui, o que eu estava gerando de valor, o que eu enxergava que estava faltando, né? Eu como produtor, eu como empresa de produção agrícola, e onde que eu queria chegar e qual que estava sendo a minha dificuldade para chegar naqueles pontos que eu queria tomar, né? E a gente até tem uma segunda retomada aí para fazer, mas eu queria que você falasse assim, ó, hoje eu vejo que existe muito uma mudança de geração no oeste da Bahia, os mais novos estão chegando, os filhos estão assumindo, então está bombando, a Agritech tem muita empresa, tem muita coisa, e tem pouca gente ajudando, de fato ajudando, né, os produtores a se posicionarem, entender qual que é o momento dele, qual que é a dor dele, o que ele precisa fazer, para onde que precisa ir, dando assessoria e consultoria, né? Como é que a Agritech Garage ela se enquadra? Como é que vocês trabalham nesse conjunto com o time de produção, Tomé? Perfeito. De fato, a gente atua muito ajudando identificar qual é o real problema, né? Às vezes é muito comum as pessoas chegarem, né, o produtor, os parceiros, querendo uma solução, vamos dizer assim, eu preciso disso, já com a solução na cabeça. Não, mas espera aí, qual é o problema antes de você dizer que você já sabe qual é a solução que você quer, né? Inovação aberta, ele tem muito isso, né? Se a gente define bem um problema, outro dia a gente fez uma chamada aberta para resolver um problema do corte do grão da soja e a gente conseguiu uma solução de 2 jovens que estavam na indústria automotiva, né? Eles usando uma técnica bem similar, como se corta chapa de aço para cortar grão de soja. Então, olha como a inovação aberta pode, né, trazer soluções para, de fato, o problema que você precisa. Então, a gente trabalha desde conseguir identificar melhor os problemas, criar governança. Então, assim, a gente tem que separar, né, qual é o perfil do produtor, né? A gente fala aí, hoje a gente tem produtor com a gente que é um grande grupo de usinas, a usina São Manuel, a gente tem Felipe Morris, a gente tem Suzano, que são produtores, mas são grandes empresas, né? Então, a gente ajuda eles a estruturar a governança. O produtor médio é essa iniciativa que eu vou te contar do Agritech for Farmers. Mas, de uma forma ou de outra, a gente ajuda a identificar os problemas, a estruturar uma forma de trabalhar com a inovação aberta, como gerir todo esse processo e, de fato, ajuda na seleção, né? Como a gente está diariamente conversando com diversas startups, a gente consegue ter um olhar mais crítico e a gente consegue já ter um acompanhamento de médio e longo prazo para ajudar nessa seleção. De fato, ninguém tem muito tempo hoje para investir em estar realmente conversando com muitas pessoas, né? Outro dia eu conversei com um pessoal de fundo, que o trabalho do fundo é realmente conversar com muita startup. Ele falou, cara, se eu entrar no Garage, eu quero conversar com as 3 melhores em vez de conversar com 30, 60, porque eu já não posso me dar o luxo de conversar com 30, 60. Então, a gente facilita todo esse processo, aproxima, pensa os melhores modelos de parceria, pode ser desde uma parceria simples de contratar um serviço, ou pode ser uma parceria de co-desenvolvimento, ou pode virar até um investimento. Então, alguns fatos, a gente trabalha muito próximo, fazendo alguns, quando chega com o problema, a gente faz rapidamente uma agenda de reuniões com aquelas startups que são
top of mind, vamos dizer assim, quando o problema é relativamente mais simples, ou a gente pode chegar a fazer uma chamada aberta na internet e realmente aí o alcance é bem maior. Mas um ponto que eu acho super interessante, seja o produtor aproximar o executivo, é essa gestão da inovação. Outro dia eu estava conversando com um grupo produtor e eles falando que tinham 3 projetos de inovação no ano, um não tinha dado certo, então efetivamente tinha 2. Eu falei, poxa, você que é líder de setor, testando 2 tecnologias, 2 novidades, 2 inovações por ano, com tanta coisa que a gente fala muito de como acelerar a transformação digital. Para mim, um dos pontos que a gente pode usar para acelerar essa transformação digital é fazer gestão da inovação. E como é que a gente consegue de testar 10 ao invés de testar ser um parto, né? Não, tem muita tecnologia hoje que é dinâmica, né? Não existe tantos recursos de hardware, é software. Enfim, seja lá o que for, como a gente se prepara para testar mais? Se a gente testar mais, a gente valida mais, a gente acelera essa transformação, né? Então, a gente está trazendo agora, com esse programa do Agitech Garage for Farmers, o produtor médio para junto, para que ele venha entender esse mundo, venha entender as startups, que te ajude a eles a encontrar as melhores startups, encontrar modelos de parceria, fazer desafios para as startups, e que eles possam entender. Um fator super importante, que essa gestão da inovação, essa nova dinâmica da inovação, ela vai permitir que o produtor ele participe desse processo criativo de uma forma bem mais intensa, gerando e capturando mais valor. O que eu quero dizer com isso? Ela é mais democrática. A inovação agora é mais democrática. Antes, o produtor ele aguardava a tecnologia chegar e o máximo que ele podia fazer era ser um early adopter, né? Ser aquele produtor que vanguarda, que testa tudo de novo. Hoje, não. Essa tecnologia está vindo das startups e as startups podem ter ajuda do produtor, não somente para ser um primeiro cliente, mas para ser um co-founder, para ser um investidor anjo. Então, tem muito mais oportunidade para o produtor se inserir nesse processo criativo agora do que antes. Isso é fantástico. Tomé, você tocou em alguns pontos de dores meu, como 7 anos à frente já de tecnologia no mundo da empresa agrícola, né? Você tocou em alguns pontos de dor. Primeiro, que o processo que você falou, ele é extremamente menos doloroso e menos moroso, né? Doloroso no sentido de tempo, de você perder recurso, até recurso financeiro, perder gente, perder tempo para fazer toda essa validação. E algum tempo atrás, né, realmente os produtores que querem testar e querem fazer, querem sair na frente, eles vão participando de todo esse processo, eles vão testando coisa nova. Chega um ponto, cara, que eu vejo alguns amigos, e eu já estive nesse ponto também, você tem tanta coisa, você está fazendo tanta coisa, você se perde no processo. Você tem tanta ponta solta, tanto fio descascado, dando choque, cara, que o sistema dá um curto e você fala, meu Deus, peraí, vamos tirar isso aqui, vamos parar e vamos se organizar e estruturar. Que é o que a gente tem trabalhado muito aqui na Xingu. A gente testou por um período, esse teste faz parte, mas a gente já testou isso bem direcionado, né? E depois a gente foi posicionando, agora isso faz sentido, vamos amadurecer o processo, vamos criar rotina, vamos ter a cadeia, quem é responsável, quanto tempo que as coisas vão demorar para acontecer. E esse processo que você falou, lá atrás, cara, eu tinha que ter te conhecido lá em 2014, 2015. Tinha sido, acho que a gente teria acelerado muito, muito mais as coisas, né, Pérez? Exato. E assim, isso aí que você está comentando é muito comum. Eu vivo hoje na parte comercial, né? A gente sempre brinca. O Luciano é um cara que fala não e eu sou o cara que recebo não. Sou a parte comercial que procura venda e a distribuição e o alavancamento da parte digital, né? Hoje dentro da Corteva e antigamente uma outra empresa. É muito comum, hoje existe essa tendência de que o produtor, quando ele participa da inovação, aquela empresa tende a ter um crescimento muito maior. A gente entrevistou o Cris Corso, que teve um papel fundamental no crescimento de algumas empresas, e hoje ele é validador de algumas empresas também. A gente teve ali alguns produtores no Mato Grosso, própria Xingu. Então, assim, é muito interessante ouvir você falar que o produtor ele pode participar, ele pode investir na empresa e ele pode crescer e ganhar com isso, né? É isso que você está falando. Mas puxando um novo assunto... E além disso, só completando, viu, Pérez? Vai falar, Luciano. Além disso, Tomé, acontece muito, cara. Realmente, a gente tem que estar mais focado. Eu já fui um cara, assim, muito porteira aberta.
de receber todo mundo, e vem cá, e vamos fazer, e vamos testar. E chegava no final, eram duas frustrações também, a da empresa que estava e minha, às vezes de não ter conseguido gerar aquele valor e nem a empresa conseguir entregar, né? Então, hoje, realmente tem que ter um filtro, cara, para isso, senão a gente não consegue. Eu não consigo, se eu for sentar e receber todo mundo que quer conversar, a gente não consegue fazer isso. Então, eu sempre peço, me manda um material preliminar, me manda onde você está, o que você está fazendo e tal. E ainda acontece, Tomé, a gente marcar uma reunião, senta na reunião para conhecer a empresa, né? E o cara não fazer uma simples pergunta. Existe aí, já aconteceu muitas vezes de agritech. O cara chega comigo aqui, Tomé, meu nome é fulano de tal, tá aqui minha apresentação. E fica 20 minutos, 30 minutos falando, slide em cima de slide, e não me pergunta nada, não pergunta nem por que ele está ali, por que eu dei o meu tempo para ele, o que eu estou buscando em solucionar, qual que é a minha dor de barriga aqui na fazenda, porque eu estou dando essa oportunidade para ele, e não resolve, cara. Então, vocês que estão organizando isso, é vocês que têm que direcionar tanto o produtor quanto a agritech, não é, Tomé? Sem dúvida. Vocês estão organizados, mas tem produtores que precisam ainda se organizar, entender como funciona e criar um processo para isso. Não dá para falar com qualquer um que aparece e simplesmente que aparece dar um ouvido se aquilo não era estratégico, priorizar, né, o que é realmente estratégico, onde é que está a principal oportunidade de ganho de retorno. E a indústria tem muito a aprender também com a indústria dos investidores, né? O investidor também não... ele tem algumas orientações de que, poxa, se a startup chega porque alguém indicou, ela vai anos-luz passar na frente de uma startup que entrou através do contato @empresa X. Então, tá no ecossistema, conhecendo as pessoas que vão te indicar as boas, né, vão te conectar com as boas oportunidades, já fazendo essa validação, isso ganha muito tempo, né? Porque realmente tem coisa, tem gente despreparada também, né? Eu acho que o ecossistema amadurecendo, isso é um ponto positivo também, né? O ecossistema do agronegócio amadurecendo, você tendo iniciativas como a nossa, prepara mais o empreendedor. Isso que você falou aí, o cara tem que aprender a escutar, né? Não olhar só para ele, né? Seria até básico, mas realmente acontece. Infelizmente, as pessoas não estão tão preparadas para fazer a devida abordagem, né? Então, de fato, o Hub ele termina facilitando todo esse processo, entendendo quais são as dores, como priorizar, quem realmente merece atenção, entendendo que ele está preparado para fazer o que a gente chama do pitch, né? Da apresentação e venda correta, escutar, isso tudo ajuda muito. Pegando um gancho, quando a gente fala de ecossistema maduro para preparar o empreendedor, é muito legal isso, porque às vezes eu percebo que o agro tem isso, assim, realmente, empreender no agro tem muita especificidade, não é qualquer um, mas a gente não pode, vamos dizer assim, criar um setor que não dá oportunidade para talentos de outras áreas que querem vir empreender no agro. Então, assim, hoje a gente cada vez mais com tecnologia, precisando de talentos, o cara é especialista em análise de dados, ele pode não conhecer o agro, mas se ele fala, como é que eu aplico esse meu conhecimento que eu sou muito bom no agro? Aí ele vem para o que a gente chama do ecossistema, do hub, da rede, se conecta com alguém que conhece muito do agro, então, e termina desenvolvendo uma boa solução para o agro. Então, o fato dessa rede estar madura é bom para a gente abrir as portas do agro, para empreendedores, mentes brilhantes que estejam fora do agro, vir empreender no agro. Hoje tem muito movimento de fintechs, né, fintechs do agro, que boa parte desses empreendedores não eram do agro, mas eles encontram um agro favorável, um produtor que seja investidor anjo, um grupo de investidor especialista em agro, ou grandes empresas parceiras que complementam esse conhecimento que ele tem e, no fim, vamos resolver o problema de qualquer forma, atraindo as melhores mentes. Se ela veio do agro ou não, vamos abrir as portas, né? Vamos estar preparados para isso. É um movimento interessante que está acontecendo nesse momento no agro. Basicamente, é exatamente isso que você falou. O cara que trabalhou no Credit Suisse por 12 anos, veio do mercado de finanças, né, formado. Ele foi engraçado porque eu fui entrevistando ele, parecia uma entrevista de um gestor de fundo de investimento, e na verdade era alguém do agro. Então, assim, é uma tendência, o que está acontecendo, e cada vez mais, né, e isso é fantástico, né, isso é muito bom para toda a cadeia, né, novas experiências, novos conhecimentos. Mas, José, eu acho que, fala José, mas Tomé, explica um pouco mais
para nós, né, qual que são as novas tendências? O que vem acontecendo de novo? Como que as multinacionais estão se portando? E tem alguma empresa que está vindo de fora, que não é mais nenhuma startup, mas já está concorrendo com as grandes? A gente já está chegando aqui ao final desse episódio. Conta um pouquinho mais para nós, assim, já como está o mercado hoje, né? Qual que é o novo? O que está crescendo muito? Com o que as multinacionais estão com medo? Eu acho que sim, tem algumas coisas bem interessantes aconteceram. A gente aprende muito com as startups, como eu comentei. Outro dia eu recebi uma startup de Israel com o conceito de Robot as a Service, né? Robô como serviço. Então, assim, sem dúvida, a robótica é uma tendência forte. A gente vê os parceiros pedindo, né, soluções envolvendo robótica, questão da mão de obra. E aí é interessante perceber não só a tendência, mas o como está acontecendo. Então, hoje, se você vai desenvolver uma solução de robótica, de deixar alguns dos seus maquinários autônomos, você não vai construir nada sozinho do zero, né? Você vai pegar uma plataforma as a service, de robot as a service como essa, e plugar e fazer de forma bem mais acelerada. Por isso que a dinâmica é completamente diferente, né? Então, acho que a robótica é uma tendência muito forte. Tem uma coisa aí, né? Antes disso, né? Vamos dizer assim, que alimenta todo esse sistema. Faz tempo que a gente ouve falar das integrações de dados. Isso está começando a acontecer de forma mais efetiva, ainda vai crescer muito esse movimento. E aí, a principal mudança, né, nem é aquela questão de que o produtor hoje ele tem que acessar diferentes telas, diferentes sistemas que não se conversam. Quando isso tudo conversar, vai ser uma maravilha. Vai sim, mas a maravilha maior vai vir nos novos modelos de negócio baseados nessas soluções integradas, nesses dados, informações integradas, né? Então, quando eu falo Robot as a Service, robô como serviço, isso também, para o robô tomar decisão, ele precisa de dados integrados, né? Então, uma coisa alimenta a outra, né? Uma outra tendência que é muito interessante, traz o tal da disrupção para perto, né? Palavrinha que o pessoal fala bastante, é a indústria da observação da Terra, né? Outro dia, de novo, estava conversando com uma startup de satélites, o cara falou, a gente está de olho na indústria da observação da Terra. Eu falei, como? Indústria da observação da Terra. É uma indústria gigantesca, né? Então, isso significa que, né, você vai ter um monitoramento mais frequente, com maior qualidade, com menor custo, né? Custo acessível. Isso muda muito, né? Os modelos de negócio. Então, isso também é uma mudança que vem pela frente. Sustentabilidade, não preciso nem falar aqui, né? Cross, todo mundo super preocupado com isso e isso termina passando por toda a solução tecnológica, não dá para negligenciar mais os quesitos de sustentabilidade, né? Aí a gente vê algumas coisas ganhando muita força, como as agrofintechs, muito porque estão baseadas em dados e criando novos modelos de negócio, oferecendo crédito de uma forma diferente. A gente vê biológicos que foi comentado aqui no início, rastreabilidade. Então tem algumas tendências, mas eu cito muito essa, da indústria da observação da Terra e o Everything as a Service, né? Tudo as a Service, tudo como serviço, né? Robot as a Service. Esse da indústria da observação da Terra tem até um termo que é órbita as a Service. Então, se me fala o que você depende da órbita, que eu te ofereço isso como serviço. Eu tenho os satélites, levo lá para cima e te entrego. Então, é um pouco de como as coisas vão acontecer para frente, né? Legal, legal. Eu acredito muito na evolução rápida e cada vez mais barata das imagens por satélite que a gente está tendo. Que a gente, se olhar para 5, 8 anos atrás, a evolução já foi muito, muito rápida. Tomé, estamos 4 minutos aí de encerramento, Tomé tem uma agenda apertadíssima. Queria agradecer a sua presença, agradecer por você estar aqui gravando com a gente nessa rotina loucura que a gente está vivendo aí, vocês principalmente, Covid, né? Eu estou aqui na fazenda, estou mais tranquilo. Tomé, dá o seu recado final, uma visão de futuro aí para o pessoal que está vindo, para essa moçada aí que está querendo fazer inovação, está querendo fazer diferente, que já começou, que está tentando criar coragem. Qual que seria a sua mensagem final e os agradecimentos? Muito bom. A mensagem final é que a gente está num momento único e de muita oportunidade para quem tem esse interesse em empreender, né? Eu lembro, simplesmente, quando eu comecei 10 anos atrás, o cenário era totalmente diferente, né? Hoje você tem o que a gente chama do ecossistema, a rede. Semana passada a gente estava reunido com o grupo de mentores do Agitech Garage, uma turma fantástica de executivos, produtores, gente
altíssimo nível disponível para conversar com o empreendedor. Então, assim, para a grande empresa ir para ambientes colaborativos, trocar conhecimento, criar com quem está fora, trazer essas mentes brilhantes para perto. Então, a gente está vivendo um momento único, muito oportuno para a criação de empresas. É isso que vai dirigir a economia do futuro em diferentes cidades e países. Estava estudando recentemente sobre a construção de distritos de inovação. O governo de diferentes países ao redor do mundo fomentando para que suas cidades se tornem distritos de inovação. É uma nova economia, é uma nova dinâmica da inovação. Eu fico bem contente de participar de tudo isso e os empreendedores devem se sentir motivados porque tem muita oportunidade, né? E agradecer a vocês, parabéns pelo trabalho, por disseminar conhecimento, que é conhecimento relevante, né? Que é super importante aí para o produtor. Se tiver o público de vocês, boa parte produtores, entre em contato com a gente para o programa do For Farmers. A gente está com um programa bem dedicado, bastante carinho de entender o produtor médio, principalmente, a entrar nessa jornada. Então, contem com a gente aí. O que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Fantástico, Jesus. Fantástico também. E também encerrando agora, agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos, todos aqueles que estão ouvindo enquanto estão dirigindo, indo para a fazenda, na colheitadeira, lavando a louça, passando pano, então todos no avião, dentro da estradinha, dentro da SW4, então a gente tem todos os tipos de ouvintes. Agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado e que, se vocês tiverem interesse, entrem no site da AG Garage, tem muita coisa, tem muito evento, tem muita coisa online gratuita, vale muito a pena vocês entrarem, participarem, assistirem. Temos vários empreendedores que querem começar, se inscrevam nas seleções multinacionais, tem alguns gerentes de multinacionais, entrem em contato também, vale muito a pena. E é isso aí, pessoal, um grande abraço, vou passar aí para o Luciano mandar um encerramento, mas de minha parte aqui eu tô muito feliz. Valeu, pessoal, obrigado, foi muito bom estar com todos vocês aqui, um abraço a todos os nossos parceiros, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima, um abraço, Tomé. Um abraço, gente. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.